E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, estou trazendo mais um daqueles meus vídeos baseados em minhas experiências pessoais com os animes. Já fiz isso com Shigatsu Akimi no Uso e Sword Art Online. E o escolhido da vez é um que me fez sentir diversos sentimentos negativos, como ódio e tristeza. O ódio em específico dominou mais. Hoje vou falar de um anime extremamente frenético que não dá tempo de se sentir entediado, que é Jigoku Shoujo. Alguns o conhecem como Hell's Girl e para outros, Donzela do Inferno. Mas ninguém se importa porque ambos os nomes levam ao mesmo lugar, não é mesmo? Esse já é um anime bem antigo, que fez muito sucesso no Japão em sua época nos anos 2000. E como resultado de sua popularidade, ele teve 4 temporadas. A primeira temporada veio em 2005, a segunda em 2006, a terceira em 2008 e ambas com 26 episódios pelo estúdio Jin. Enquanto a quarta temporada, que é a mais criticada, veio em 2017 com apenas 6 episódios pelo mesmo estúdio. Hoje vou me aprofundar apenas na primeira temporada. Vou falar de coisas que eu adorei e coisas que me irritaram. Mas não porque o anime é ruim, muito pelo contrário. Justamente por ele ser muito bom no que ele propõe, que ele me irritou muito. Me deu uma vontade de quebrar o computador enquanto assistia de tanto ódio que esse anime me fez passar. Ô filho de uma égua, hein? E por fim, vou dar minha opinião se ele vale a pena e seus pontos fortes e fracos. Agora sim, sem mais demora, vamos ao vídeo. Bom, para começar, aqui vai minha leve sinopse do que se trata o anime. Ele basicamente é sobre um monte de cidadãos japoneses que passam por problemas sérios envolvendo uma outra pessoa. Seja bullying em escola, problemas em trabalhos, problemas familiares, mas não problemas comuns, e sim problemas injustos e quase impossíveis de se resolverem. Mas aí, foi descoberto um site misterioso, que fica disponível durante a meia-noite sobre uma tal Donzela do Inferno, que tem como missão levar ao inferno as almas daqueles que fizeram algum mal para a pessoa que chama ela, na condição dela aceitar fazer um contrato oficial com a Donzela do Inferno. Donzela essa que se chama Ai Enma. Ela é uma espécie de anti-heroína. Na verdade, ela é neutra até demais. Ela não tá lá para fazer o bem ou o mal. Ela, na maior parte dos episódios, apenas cumpre contratos de levar almas ao inferno. E aí, já deu pra ter uma noção, né? Isso não chega a ser nenhum spoiler, porque basta você assistir um episódio para entender como todo o resto vai funcionar. E agora falando o que eu penso sobre esse anime, meu povo, esse anime é incrível demais. Esse anime faz questão de mostrar na nossa cara aqui, ó, nua e crua, o quanto o nível da crueldade do ser humano pode ser colossal. Esse anime nos mostra o lado mais sujo, imundo e desprezível da pessoa. Só a primeira temporada mostrou diversos tipos de casos de crueldade diferentes. O primeiro episódio é um dos mais fracos do anime. Ele é sobre o típico caso de bullying do adolescente na escola. Eu digo fraco, mas ele é um caso identificável, porque muitos de nós já passamos por isso. Muitos de nós, inclusive, passamos por isso sem reagir. Seja por medo do que a pessoa pode fazer, ou seja por medo de nenhuma justiça ser feita. E justiça é uma coisa que falta muito nesse anime. Realmente, não tem como não sentir pena da garota. Mas esse episódio é bem imprevisível. E se você entende da sinopse, já sabe onde ele vai dar. Porém, ele não deixa de ser uma excelente introdução para o que os próximos 25 episódios têm a oferecer. Os 12 primeiros episódios seguem a mesma pegada, só que com acontecimentos diferentes. Eles começam mostrando a vida cotidiana da pessoa que é a vítima dos maus tratos e injustiças de outros. E essa pessoa basicamente chama Ai, e ela realiza a vingança e manda a alma da pessoa ao inferno. E os episódios acabam com a vítima seguindo com sua vida normal. Ah, um detalhe importantíssimo que eu esqueci de dizer é que a vingança nesse anime não é algo tão simples assim. Na verdade, é bem mais complexo. Pois quando a pessoa chama a Ai para realizar a vingança dela, a Ai entrega um crucifixo com um laço a essa pessoa. E diz que 2 túmulos são cavados. E se a vítima desfazer o laço, ela vai realizar a vingança. Mas a pior parte é que se essa pessoa fizer isso, ela também vai pro inferno sem jamais conhecer o paraíso. Mas ela não vai morrer junto com a outra pessoa que ela quer se vingar.
vai apenas quando morrer de forma natural, seja de velhice, doença ou acidente. Isso abre uma questão do quanto uma vingança pode ser algo tão obscuro quanto aquele que faz a maldade, abrindo a questão de que se ela vale mesmo a pena. É como dizer que da mesma forma que aquele ser cruel pode tirar a sua vida e ir pro inferno, mas se você revidar, estará fazendo o mesmo que ele. Por um lado parece algo justo, não? Mas ao mesmo tempo abre outra questão do que adianta eu ter a opção de me vingar e me livrar dessa criatura cruel e desprezível, que só faz mal à minha vida e só atrasa ela, sendo que eu também vou pro inferno? Então por que existe a opção de me vingar? Pois o destino não quer saber se eu sou a vítima ou não, pois eu vou cometer o mesmo pecado que esse ser. Mas se eu não fizer isso, esse ser vai me infernizar até meus últimos dias de vida. Mas como eu estava dizendo, a primeira parte segue o mesmo estilo. A segunda parte continua com a mesma ideia, só que dessa vez é mais rápida em mostrar os acontecimentos e alguns episódios. A Ai já foi chamada e essa pessoa só tá esperando o momento certo para tirar o laço. E bom, esse é um anime totalmente episódico. Cada episódio segue um acontecimento diferente, mas ambos vão pro mesmo caminho. Embora na segunda parte apareça esse cara e essa garotinha misteriosa. Eles aparecem em vários episódios na segunda parte, onde esse cara tenta investigar sobre a donzela do inferno por tantas pessoas desaparecerem do nada. E ele tenta impedir que outros tirem o laço e joguem suas vidas no inferno. Mas vale dizer que ele é um baita incompetente, e 99% das vezes, ele não consegue fazer nada. Às vezes eu confesso que eu torcia para ele conseguir impedir alguém de ir pela vingança. Não porque eu queria uma história mais leve, mas sim para tirar um pouco da previsibilidade e repetitividade dos episódios. Mas se eu não me engano, só uma personagem não desfez o laço. Porém no final do episódio fica em aberto se ela mudou de ideia ou não. Mas só do episódio ter terminado sem ela fazer isso já me deixou bem, aliviado de que pelo menos um episódio assim aconteceu. Esse anime também possui muitas referências do shintoísmo e panteísmo. No Jardim da Ai, tem os lírios de aranha que tem uma forte ligação com o inferno na cultura japonesa. E eles são chamados de Hingambana, associados à vida após a morte e a rituais funerários. As práticas cruéis do povo supersticioso das aldeias nos tempos antigos, sacrifícios de crianças oferecidos aos deuses para que a harmonia e a paz descessem sobre uma aldeia. Essa parte do sacrifício é explorado principalmente nos últimos episódios do anime. E bom, nesse anime acontece de tudo, pois nem sempre a vítima é aquela que chama a donzela do inferno na base do desespero, pois tem episódios que ambos os dois lados são culpados. Alguns são mandados ao inferno de forma injusta até. Chegou a hora. Agora é a hora de que eu vou falar dos meus momentos de raiva que eu passei nesse anime. E bom, eu quero começar falando de algumas decisões idiotas dos personagens. Mas não dos vilões que cometem atos injustos, mas sim dos personagens que fazem o contrato com a Ai. Tem episódios que é super compreensível a decisão que eles tomam, e muitas vezes eles até tentam evitar e hesitam em tirar o laço, mas a vez que a situação é tão complicada para eles, que não existe escapatória a não ser desfazer o laço. Mas tem alguns e uns episódios que eu achei a decisão simplesmente burra. Mas para começar, por que é uma decisão burra? Bom, nesse anime, tanto o inferno quanto o paraíso é algo como certo que existe. Se a situação não é tão grave assim, por que diabos a pessoa arrisca a desfazer um laço, sabendo que a alma dela está condenada a vagar eternamente pelo inferno, sem jamais conhecer o paraíso? Meu, tem personagem que faz esse tipo de coisa só pra saber como que é o inferno, ou se ele existe, pelo amor de Deus, viu? Cada uma. Tem uma lá que só desfez o laço pra poder ir pro inferno junto da amiga dela, só por um mal entendido. Sabe, tem umas decisões que são tão idiotas e não tão difíceis de resolver, que chega a dar raiva. Eles nem pensam um pouco. Outra coisa que me irrita muito é a falta de punição para os que causam as crueldades em cima das vítimas. Quer dizer, eu sei que eles são condenados a irem pro inferno e sofrerem eternamente. Mas o que me irrita é a falta de noção de perigo deles. Mesmo quando eles já estão sendo levados pela Ai, eles em momento algum sentem um desespero de irem ao inferno. Ou pelo menos pensando em seus atos. Diferente da vítima que não só já sofre em terra,
como também ainda vai ter que sofrer eternamente no inferno. Eles se aterrorizam pelas alucinações que os ajudantes da Ai fazem, e eles se espantam. Mas até eles insistem em dizer que não fizeram nada de errado, sendo que eles estão na frente do perigo e da consequência. O anime acaba não dando aquele prazer de ver o vilão do episódio sofrer, porque o vilão na cabeça dele tá certo o tempo todo, e não fez nada de errado. E essa convicção dura até o último segundo dele. Tipo, sentir falta de algo como: não, por favor, não me leva, eu não quero ir pro inferno, eu me arrependo do que eu fiz. Isso nem que ele esteja mentindo pra pelo menos termos o prazer de ver o desespero na cara dele. Em vez disso, ele te deixa com mais raiva ainda, pelo que a vítima tá sofrendo, e ainda vai ter que sofrer. Lógico, isso não acontece em todos os casos, porque nem sempre quem faz o contrato é a vítima, e sim gente burra e ignorante. Mas o que eu também achei muito top nesse anime é a construção do roteiro de cada episódio e suas reviravoltas. Tem momentos que enquanto eu assistia eu tentava achar quem era o vilão da vez e quem era a vítima. Tinha vez que a vítima parecia o vilão e o vilão parecia a vítima. É tudo tão bem construído e bem pensado. Quanto mais você assiste, mais o roteiro traz reviravoltas inesperadas. E apesar dele ser episódico e a Ai repetir as mesmas palavras várias vezes, o que faz sentido, já que esse é um caso novo, né? Ainda assim, ele é um anime que não costuma repetir as mesmas ideias, pois cada acontecimento geralmente não tem nada a ver com o que já vimos. São pessoas diferentes, em ambientes diferentes com problemas diferentes. E esse é o charme do anime, pois ele faz cada episódio ser interessante sem repetir nada, mesmo que a gente já saiba como vai ser o final. Isso de forma alguma diminui o interesse em ver aquela história e ver quem é o culpado. Outra coisa que esse anime é mestre em fazer é a gente passar raiva e querer socar a cara de quem faz as crueldades. Meu, eu confesso que os episódios que mais me tocava e eu via que o anime não tava nem com piedade alguma dos meus sentimentos, eram os episódios que envolviam os cachorros. Nossa, meu. Pois eu sou muito apegado em cachorro. Esses episódios não só me causavam ódio, como me aterrorizava só de pensar que pode existir pessoas desse tipo, que praticam diariamente esse nível sem fim de crueldade. Quando veio aquele episódio dessa velha desgraçada arrombada dos diabos que prendia os cachorros dessa garotinha, meu, eu não aguentei. Chorei tanto, mas tanto, que eu fiquei por 1 hora com cara de ódio. Minha vontade era de entrar no anime e tacar fogo na casa dessa vagabunda, com ela dentro ainda. Foi o episódio mais pesado que eu assisti. E sabe qual é o motivo dessa maldita fazer isso? Simplesmente porque ela tem medo de que toquem na fortuna dela. Eu achei que foi pouco pra essa piranha ter ido pro inferno. Ela primeiro tinha que ir presa e levar uns bons cacetes bem ardidos na cara dela, pra depois ir pro inferno. Eu não quero dar spoiler desse episódio, porque quem for assistir vai entender. E acredite, mesmo eu falando aqui, você vai sentir alguma emoção com ele. Ah, vai, hein? Mas só de pensar que existe gente assim que faz maldade com esses seres que, diferente do humano, não pode se defender, não pode pedir socorro, e isso sem ninguém saber, porque o negócio é dentro de casa. Só me deixa com mais ódio ainda. Sim, teve muitos episódios envolvendo as vítimas humanas que também me emocionaram. Mas é que, diferente dos humanos, os cães não sabem o que eles estão passando e o porquê de tamanha crueldade, e eles estão pagando sem ao menos se responsabilizarem pelos atos deles. Mas tem outro episódio que me comoveu também, que foi o episódio da enfermeira, onde ela era uma pessoa boa e honesta, mas infelizmente e injustamente, ela foi pro inferno, porque um miserável fez o contrato com a Ai apenas para mandar ela pro inferno. E me dói mais ainda quando ela tá no barco e não entende o porquê dela estar ali, e fica pior ainda quando ela descobre que vai pro inferno sem ter feito absolutamente nada para merecer aquilo. Ela não procurou vingança e não cometeu nenhum ato cruel. Aí vocês perguntam, mas por que a Ai aceita esse tipo de coisa? Se a pessoa é inocente e não pediu por aquilo, por que então ela aceita esse tipo de pedido? Bom, aqui eu vou dar um pequeno spoiler sobre a história da Ai. Não vou falar da história toda dela, mas é só para vocês entenderem por que ela é tão indiferente. Em troca dos pais dela não serem enviados para o inferno, Ai deveria agir como mensageira do ódio e da vingança das pessoas. Para servir a essas tarefas dadas, o mestre do inferno exigiu que a Ai
esquecesse seu ódio, entorpecendo-se aos sofrimentos dos outros, e se tornasse uma mera observadora. Se ela não aceitasse essa punição, as almas de seus pais vagariam para sempre pelo inferno. Não tendo outra escolha, Ai aceitou a nomeação como garota do inferno, ou seja, ela precisa se manter calma e indiferente sobre as emoções dela. Independente dela querer ou não, ela precisa ser justa com a função que foi dada a ela, mesmo que isso seja injusto para algumas vítimas que nem sabem o que está acontecendo. Mas ela é tão justa sobre a missão dela que, antes de realizar tal vingança, ela procura investigar sobre tudo e o porquê da pessoa a ter chamado. Apesar do anime ser episódico e o plot principal ser mostrado apenas nos últimos episódios, tem alguns episódios interessantes que não mostram apenas pessoas de agora fazendo esses contratos de vingança, mas também pessoas idosas que já fizeram esse contrato há muitos anos atrás, que inclusive serve para mostrar mais da pessoa em seu pós-vingança realizada, já que a maioria dos episódios, quando a vingança é executada com sucesso, o máximo que vemos da vítima é alguns minutos depois do cotidiano dela, e o episódio termina sem mais ou menos dar a chance de ver alguns anos depois da vida dela. Tipo, se ela se arrependeu de ter feito isso, se ela tentou se redimir, ou se algum novo problema apareceu. Mas tem um episódio que inclusive é um dos meus episódios favoritos, e um dos mais emocionantes também, que é desse velho que esse cara tava procurando, e descobrimos que ele fez um contrato com a Ai, há muitos anos atrás. E ele possui a marca, e já está em seus últimos momentos de vida. Porém, antes disso, mostra ele indo a igrejas e procurando mais sobre Deus, tentando buscar alguma redenção e salvação. Mas nesse anime, se o inferno e o paraíso existem, o justo e o injusto também existe, pois o contrato está feito, e a Ai foi clara quando disse que a alma dele também iria pro inferno. Então não tem o que fazer, não tem. Não importa se ele é uma pessoa boa, e se ele se arrependeu, a vingança foi realizada. Porém, ele não culpa a Ai em momento algum, e até agradece a ela e a admira. E é um dos pouquíssimos episódios onde a Ai mostra um pingo de emoção mesmo sem falar nada. E é um episódio muito interessante e comovente. Me deu até um pouco de desespero, imaginando se eu já tivesse velho, e esse contrato realmente existisse, e se eu tivesse desfeito o laço, e eu estando nos meus últimos minutos de vida, mas sabendo que jamais poderei descansar em paz, e que eu estou apenas algumas horas de distância ao inferno. É bem agoniante pensar nisso, né? Agora, minha conclusão. Esse anime vale a pena? Ele é bom? Definitivamente sim, ele é muito bom. Ele é o melhor anime de horror que eu já assisti. Ele pode ser episódico e repetitivo, mas de todas as coisas que você for reclamar desse anime, com certeza tédio não vai estar na sua lista de reclamações, pois todo episódio é muito movimentado, com uma trilha sonora muito impactante por trás dele. O roteiro é bem elaborado, e com esses episódios que eu exemplifiquei algumas situações diferentes, só provam o quanto esse anime é muito bom e muito bem feito. Ele não falha em momento algum em fazer pelo menos eu a sentir a emoção que eu preciso sentir daquela situação. Tem episódios que eu até botei a mão na boca de tão abismado que eu ficava. E eu adoro animes que me fazem sentir aquilo que ele se propõe. Não importa se a emoção é positiva ou negativa. E essa é a minha maior reclamação com Shigatsu Akimi no Uso. Ele falhou em me fazer sentir a emoção que ele queria passar. Ele não é um anime que vai te causar emoções positivas, mas vai te fazer dar a ele uma crítica positiva pela história muito bem elaborada, das diversas causas. Apesar de não ser um anime humorístico, esse anime tem dois ajudantes da Ai que são personagens bem carismáticos, que em algum momento fazem dar risada. E a Ai é uma das personagens mais interessantes que eu já vi em toda a ficção. Ela tem um visual muito único, é misteriosa e enigmática, tem um autocontrole absurdo das emoções dela, e ela não é uma espécie de heroína nem nada, ela é uma personagem completamente neutra. Porém, alguns episódios fazem ela mostrar um lado um pouco menos robótico, onde ela pergunta a alguns se não é melhor eles pensarem um pouco antes de tomar a decisão. Mas nos últimos episódios, ela mostra um lado um pouco mais vilanesco, quando ela fica atordoada por algumas lembranças do passado dela. Mas no geral, é uma personagem muito bem construída, apesar de não ser muito carismática. Ela é a personagem que vai nos guiar do começo ao último episódio.
A animação dele é boa até, a direção principalmente, pois as emoções dos personagens são muito bem dirigidas. As trilhas sonoras são lindas demais, essa que vocês estão ouvindo aqui no vídeo é desse anime. E no geral é um anime que eu recomendo muito. Assistam caso queiram algo mais pesado e ao mesmo tempo frenético. É facilmente um dos melhores animes de terror que já existiram. Mesmo ele sendo bem antigo, ele ainda funciona muito bem. Se você já assistiu e gostou de Death Parade, acredito que você também vai gostar muito desse anime. Ambos têm uma vibe bem parecida quando se trata de reviravoltas e história bem movimentada. Então é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima!